Nesse sentido, Eduardo, uma das questões que as pessoas têm abordado muito, e como você falou, eu quero abordar a situação do Tarcísio também, a imprensa está absolutamente desesperada atrás de Eu você, quero atrás de mim. abordar para enterrar esse assunto, né, porque está sendo colocada muita energia disso, a gente está sendo muito demandado e não é o foco. Enfim, E isso é importante dizer, porque nós fizemos críticas à postura do governador Tarcísio, eu fiz algumas e você fez outras, porque há uma diferença de visão de, primeiro, quais são os efeitos da tarifa, do ponto de vista eleitoral, e eu quero falar sobre as pesquisas tanto da Quest quanto a sim, pesquisa do Atlas Intel, e eu quero entrar aqui em detalhes sobre os efeitos políticos. Eu acho que a oposição brasileira fez um cálculo equivocado, e o Lula também fez um cálculo equivocado, já vamos entrar aqui nisso, isso é importantíssimo. mas há também uma diferença de visão de qual é o caminho para a solução. E havia uma percepção, eu acho, equivocada até do próprio governador e de parte da sociedade brasileira, de que nós estivéssemos agindo aqui como as pessoas que estão colocando lenha na fogueira, enquanto outros no Brasil são aqueles que estão tentando pacificar a situação. Quando, na verdade, a situação é inversa. Nós estamos tentando agir como É, bombeiros aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, enquanto Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal tacam querosene, e Lula tacam querosene na situação. É, existe essa divergência de visão de qual o caminho para o Brasil, se a tarifa acaba ou não tendo um efeito importante para o país, o que vem primeiro, o que deve ser priorizado, a liberdade das pessoas ou os empregos e a economia. Essa divergência, essa visão, essa estrutura hierárquica do que mais importa, o que melhora e o que piora a situação do próprio Jair Bolsonaro, há uma divergência com o governador Tarcísio que permanece. sim. Há uma visão diferente. Só que há um entendimento, e as pessoas não entenderam isso, a própria imprensa não entendeu isso, que o governador Tarcísio, apesar de ter divergências, nós temos divergências, ele não é nosso inimigo, não é nosso adversário. Sim, não E, é. e eu acho que eu vi aqui você colocando um tweet, um post que entrou imediatamente antes de entrar no ar, dizendo o seguinte: está lá no seu perfil Bolsonaro SP. Tive uma boa e longa conversa agora com o governador Tarcísio, intermediada pelo P. Figueiredo 08. De lado a lado foram expostos pontos de vista, ou seja, houve uma conversa onde você apresentou a sua visão, o governador Tarcísio apresentou a visão dele, mas a conclusão foi que ambos atuam na melhor das intenções dos interesses dos brasileiros. Então a gente pode discordar, mas o governador Tarcísio entende que entendeu que você está agindo na direção, no melhor dos interesses, na melhor das intenções, e nós entendemos também que o governador, apesar de discordarmos, está agindo também no melhor dos interesses e nas intenções. E você A gente conclui também aqui. chegou só abrir um parênteses antes de continuar na leitura da mensagem, Paulo, que é o seguinte: a gente pode ajudar na interlocução aqui dos Estados Unidos, e o governador Tarcísio é inegável que ele tem um excelente relacionamento com o empresariado, gente do capital financeiro, etc., lá em São Paulo também. E isso faz parte da equação, né, do problema que a gente está tentando resolver. E isso é importante, né? Então eu tive o prazer aqui de promover a conversa, as pessoas nem imaginam isso, mas às vezes as pessoas percebem como um radical. Eu sou o sujeito mais moderado que a gente tem. Eu sou um dos sujeitos mais moderados e tenho boa interlocução com o governador Tarcísio, como tem com várias lideranças políticas. Muitos políticos entendem que o meu papel como jornalista e analista político exige muitas vezes pancada, assim como eu dou pancada com frequência no seu pai compreende. O Carlos nem tanto, mas o seu pai compreende. Então, faz parte. E havia uma boa interlocução com o governador Tarcísio, uma boa conversa. Eu tive o prazer de promover aqui esse diálogo. E foi mais de uma hora de bate-papo, né? Foi bastante. No final das contas, o que acontece? Eu sei que eu acabo incorrendo num risco até de queimar meu capital, né, de sair com uma imagem: "Poxa, Eduardo, você comprou briga com o Tarcísio e agora está desautorizando a sua própria base, você está voltando atrás". Na verdade, gente, não é voltar atrás. É uma questão de maturidade. A gente não está aqui para a gente não tá aqui para fazer para alcançar nenhum objetivo que não preservar o interesse dos brasileiros, resgatar a liberdade. Então, nesse sentido, eu preferi incorrer no risco de, reduzir, né, vamos dizer assim, o meu capital político e Eu não acho que reduz, não. para aqueles que Eu não porventura acho. possam pensar nisso, né. Eu Mas é o acho que seguinte, mostrou, como você falou, maturidade e colocar os interesses do Brasil acima de tudo. eu só queria mandar um recado claro que é o seguinte: nós não somos, inimigos viscerais, né, nós não somos nem inimigos, e o nosso inimigo comum, esse sim, né, tá do lado de lá, tá do lado da esquerda, tá do lado do Moraes, e esse daí é o que tem que ser combatido para a gente ter o Brasil que a gente quer, né, resgatar a normalidade. E todo o resto, aí vira debate, vira discussão, etc. Não pode agora a gente ter todos os noticiários sendo dominados por Eduardo contra Tarcísio. Eu enxerguei uma medida de deixar isso aí de lado, abafar esse tipo de demanda, né, principalmente da imprensa e também, obviamente, das redes sociais,
para que a gente volte a falar aqui de State Department, Casa Branca, tarifa e como solucionar E foi uma essa questão conversa boa, toda. né? Foi uma conversa Foi amigável de bacana, ambas foi as duas. bacana. Foi bacana, foi interessante, gostei. Agradeço ao governador Tarcísio também, que recebeu a ligação, e ao Paulo Figueiredo, que intermediou, né, que acabou sendo ele que ligou. O governador nunca deixou de atender as minhas ligações, nunca deixou de me retornar, sempre foi muito gentil comigo. E eu enxerguei duas pessoas que têm visões diferentes do caminho para o Brasil, mas duas pessoas bem intencionadas. Teve uma parte do diálogo que eu queria falar aqui que você deixou claro ao governador que não enxerga ele como uma pessoa que está traindo o presidente Bolsonaro, né? Também. Né, isso daí, na verdade, né, quem sou eu para fazer um diagnóstico desse? Né? O presidente Bolsonaro, não, meu pai está todo momento com o Tarcísio publicamente expressa o apoio dele em favor do presidente, enfim. Então, isso daí também, preto no branco, para deixar afastado. Então, situação com o Tarcísio, a partir de agora, você se colocou à disposição do governador Tarcísio para trazer, inclusive, o ponto de vista dele aos americanos, né? Sim, sim. É, E a gente tem levado. O que exato. acontece? Quando a gente chega numa reunião aqui, a gente não chega para vamos dominar e passar só a nossa visão, só a nossa leitura do cenário político. Não. A gente apresenta na mesa várias visões diferentes. Falamos, ó, estamos indo por esse caminho por causa disso, disso e disso. A gente acredita nisso, nisso e nisso. Queríamos ouvir vocês. E assim começa a interação. Eu acho que o fato de trazer todos os pontos de vista e fazer uma análise precisa da situação brasileira é que gerou esse grau de confiança. Aham. Ao ponto deles efetivamente confiarem no que a gente diz, né? E esse ponto é Quantos interessante. relatórios você acha que você já fez aqui que foram enviados nesses últimos meses para circular dentre as autoridades americanas? Sem dúvida, mais de 100. E aí eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo. Sabe quanto é que custaria um serviço advocatício ou contábil para fazer mais de 100 relatórios para altas autoridades? E a gente está fazendo isso tudo na raça praticamente, né? Pouquíssimas pessoas contribuem. Obviamente a gente não vai falar o nome de ninguém aqui, né? Porque seria uma exposição totalmente desnecessária. E a gente não vive no Estado democrático de direito. Então tenho que me reservar a isso. Também acabamos que a gente não expõe diversas das pessoas que a gente tem contato para preservá-las também, né? E então você que muitas das vezes vai lá no meu Instagram, principalmente, fala: Eduardo, você está falando muito, você está dando estratégia para o inimigo. Calma, que a gente não está falando tudo. Se a gente está publicizando aqui é porque a gente fez a métrica para entender que não é algo que pode ser ofensivo contra nós, né? Vir acabar sendo um tiro no pé. Mas, mais uma vez, eu agradeço muito ao Paulo, é por isso que saiu na matéria da. Como é que é o nome? AP? Agência Pública. Matéria da agência pública, que pegou um recorte meu onde eu falo, né? Não, o Paulo é o cérebro, eu sou o coração, e a gente está tocando adiante aqui o nosso trabalho. Né? E realmente merece todo o nosso aplauso. É a mesma coisa. O bom de trabalhar com o Eduardo é que não tem viadagem, Né? não tem frescura. A gente Você faz falou as coisas Ciclano, eu não falei. Exato. É tudo a mesma coisa. As pessoas já enxergam como a mesma coisa. Porque, obviamente, nós temos opiniões divergentes, e às vezes a gente diverge aqui. Agora mesmo a gente estava tendo uma discussão moral. Mas a gente entende que quando a gente se une numa direção, é uma direção conjunta, né? No final das contas, Serenô Tarcísio você se colocou à disposição do governador para transmitir o ponto de vista dele e pediu ajuda ao governador para transmitir a posição, que é a posição que a gente tem recebido, de fato, do governo americano a respeito desse assunto, para qual eu vou deixar para o final.